No ar mais um Tabela Carioca, pontualmente às 7 da noite. Hoje Tabela Carioca 16, para falar muito do futebol brasileiro, para falar de Eurocopa, para falar de mais o que, Anderson? Fofoca! Fofoca, vai falar do congestionamento aqui. Falar do relógio errado do William. Relógio errado, fazer o que, né? Cássio. Cássio. O Cássio também, se quiser. Patrocina o nosso programa. Cássio. Eu pensei que era aquele relógio do Mickey que você compra na loja da Disney. Já tive alguns, mas não. E o Aquele relógio ficou uma coisa bem obsoleta, né? Ninguém mais. além do Relógio, todo mundo aqui. Não, dois estamos usando o relógio. Não, mas Eu e o Militão como usando ou não, o relógio é algo já Exatamente. obsoleto. Não é mais. A função do relógio já se perdeu. Eu discordo de você. Você tem dois instrumentos para ver a hora: o relógio e o celular. Só que o relógio. Utilizo os dois. O celular você pode ver a hora e fazer mais 100 outras coisas. O relógio não. Oi? Tá, já começou o programa, Anderson. Ah tá, vamos continuar Ah, tá, então. isso Boa aí. noite, Anderson. Tudo bem, cara? É. Boa noite, boa noite. Para os senhores terem certeza, terem a convicção de como os comentaristas prestam atenção no programa. É isso aí. Como os assuntos aqui fluem, né? Exatamente. Um Não programa de esporte bastasse. falando de relógio. Não bastasse. Inclusive, que livro é esse aqui, William? Eu até me distraí Não, aqui. pega não, isso aí Dei é uma sobre- boa olhada aqui. Não, isso é sobre Sobre o teu. espiritismo do Paulo Coelho. Eu pensei que era sobre o teu TCC já. Não, não. Vai ser sobre machinha de carnaval, né, William? Vai ser sobre machinha de carnaval. Não sei, Anderson, não sei. Só sei que eu não vou fazer Surpresa. contigo não, tá? Vou fazer sozinho. Não, fica tranquilo que o Deixa eu meu inventar. tema vai ser melhor. Vai ser melhor, vai ser sobre o que, Vai ser Anderson? melhor. Tô pensando aí, mas acho que vou fazer sobre comida aí. O legal é que a gente... Comida! Tô visitando aí A um gente faz restaurante aí, gastronomia, né? análise aí. Exatamente. O cara vai perder 4 anos dele fazendo jornalismo pra fazer um TCC de comida. É mais Meu fácil ele Deus do participar do céu. Masterchef, né? Concordo. É mais fácil. Larga Então- o jornalismo e vai tentar... Então vamos falar da rodada do final de semana, por favor. Então pode começar, Anderson. Pode começar falando de Flamengo e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Flamengo. Um pequeno atropelo lá em São Paulo, né? Um pequeno atropelo, mas que não representa o que foi o jogo, né? O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Podia até ter feito 1 ou até 2 gols. E no segundo tempo, após o gol do Corinthians, se perdeu. Felipe? Pois é, pra quem não assistiu o jogo, acredita até que é um placar construído como um atropelamento do Corinthians mesmo, mas foi completamente o contrário. O Flamengo foi superior durante os primeiros 60 minutos e tomou a goleada nos 30 minutos finais. Acho que o Roberto Lopes teve uma pífia atuação. Todos concordam não que o lance acredito. foi pra expulsão? Não acredito que o Heber Roberto Lopes fez uma Você- mal arbitragem Vocês dele. lembram o que a gente falou aqui na semana passada, depois da final da Copa América? Quem Eu- quis se aparecer mais que todo mundo na partida? O Weber. Man of the match. O a Eber mesma tá no top coisa. 3 aqui do programa, que é o Ricardo Gomes fazendo um bom trabalho, os 3 atacantes do Flamengo, antigo, né? E o Eber Roberto Lopes fazendo palhaçada. Isso, é incrível como ele gosta de assumir o protagonismo no jogo, né? Durante a partida, né? Sempre com muitos gestos, E no, autoritário nas decisões. o lance de maior reclamação do Flamengo é a entrada do Fagner no Ederson. Foi pra expulsão, Felipe? Eu acho, não sei pra expulsão, mas a falta e o cartão amarelo pelo menos deveriam ter sido marcados. Felipe, Eu acredito que ele Anderson. foi pra amarelo também. Eu acredito expulsão. Eu também acho que Que achei criminoso aquele lance. Se ele tá um carrinho rasteiro visando a bola, tudo bem. Ele foi na tesoura na perna E direita. ele ainda gira a perna, ele meio que Isso. deu uma chave no Poderia ter coisa. quebrado. Eu não assisti Poderia. o jogo do Flamengo. Já havia tido algum entreveiro entre o Não, Ederson não, e não. o Fagner? Era uma disputa no canto, isolado. Isolado. Não. E assim, a bola era do Ederson. Se o Fagner só escora ali, poderia até ganhar, né? E detalhe, aí no lance o Zé Ricardo foi expulso porque abriu os braços, Está fora do próximo está jogo. fora do jogo contra o Atlético. E no lance seguinte, o Ederson foi disputar uma bola com o Fagner no campo de defesa. E ele só deu um toque no Fagner, o Fagner caiu, o Weber veio e deu cartão amarelo pro Ederson. Então, assim, se mostra completamente a incoerência da arbitragem e acabou prejudicando o Flamengo, até porque o Jaime, na beira do campo, ele não quis, ele se acomodou, tanto que ele não quis se comprometer, que ele fez as mesmas substituições do jogo de quarta-feira contra o Inter, em que as circunstâncias eram completamente diferentes. E o Jaime, assim, eu acho que a gente já passou um pouquinho da hora do Flamengo.
A passividade dele no banco é uma coisa que irrita. Essa gratidão do total. Flamengo com o Jaime, talvez, se fosse botar o Jaime pra categoria de base. O Jaime não cabe mais no profissional. Exatamente, entendeu? assim, o fato do Zé Ricardo ainda ser interino atrapalha demais, né? Sim. Porque ele precisa de alguém, quando o jogo sai do controle, como saiu, alguém que chegue, que fique no banco, que passe ideias pra ele. Ó, não, é melhor você substituir. A comissão tá? dele. O cara que era auxiliar dele no Sub-20. Ele é um auxiliar efetivado, na verdade, né? E não tem ninguém pra auxiliá-lo. Algo que eu tenho muita curiosidade de ver é que o Flamengo se porta muito bem quando faz o primeiro gol e consegue fechar o time. Ontem eu gostaria de ter visto o Zé Ricardo na beira do campo, ver como que ele poderia mudar esse time pra tentar anular Ele vem o mexendo Corinthians. mal, né? Mas é que tá, ele em jogos, por exemplo, contra a Ponte Preta, o Flamengo reagiu e virou o jogo. Sim. Contra o Palmeiras e São Paulo, conseguiu buscar o empate, apesar de que contra o Palmeiras acabou perdendo. Mas o poder de reação com o time com ele na beira do campo realmente acontece. O problema foi que ontem eles olharam pro Jaime na beira do campo completamente passivo e não tinha Mas reação. a questão que eu veio abordar é que o William levantou. Muitas vezes ele vem mexendo mal. Eu gostaria de ver como que ele se portaria ontem com a dificuldade contra o Corinthians, entendeu? Militão, quase um ano de guerreiro no Flamengo e pouca produtividade, poucos gols. A que você atribui esse rendimento baixo do Guerreiro? Caiu o nível técnico dele, falta de bons treinadores, um esquema melhor. E acredito que também a fase dele. A fase dele, que ele irritado não consegue jogar. A vida dele é viver irritado, né, no Flamengo. E é incrível como ele recebe poucas bolas durante o jogo, né, Felipe? E bolas ruins, né? Acho que a derrota de ontem não foi nem por. Foi muito por questão psicológica. Mas ficou mais evidente a falha ofensiva do que defensiva do Flamengo. Porque o Corinthians teve 4 oportunidades no segundo tempo e fez 4 gols. As mesmas 4 Eu oportunidades. acho que foi as duas falhas, porque depois que saiu o foi primeiro quatro. gol, a zaga do Flamengo ficou Sim, uma mas aí água. o time já tava baqueado. No primeiro gol nem tanto, mas nos outros Não, no três- primeiro eu também acho que não, mas os outros três teve claramente falha de marcação ali. E aí no primeiro tempo o Flamengo teve as mesmas 4 oportunidades para meter um gol, mandou bola na trave com o Ederson, o Alan Patrick perdeu o rebote sozinho dentro da pequena Aham. área, o Cirino furou 2 bolas dentro da área. Então assim, as falhas ofensivas do Flamengo também são muito graves, tanto que o Flamengo tem apenas 13 gols no campeonato. Menos que o Os Botafogo. piores ataques. Menos que o Botafogo, é um dos piores ataques. O Sim. líder Palmeiras tem o dobro de gols. 26. Então isso fica muito nítido. E Anderson, tem algum argumento que justifique a titularidade do Márcio Araújo? O Márcio Araújo é um jogador de confiança, né? Rouba muitas bolas ali no meio campo. Baita Ele dá... parecia um scout ali, né? Ele ficava escoltando os jogadores do É Corinthians. aquela questão de confiança, jogador de confiança do treinador, o treinador A gente já não tá se no... posicionando. Eu no acho- futebol eu muito acho que é avançado pra isso. ser Sim, isso. sim, mas treinadores que ainda têm uma mentalidade não tão avançada. Eu acho que... E o Zé Ricardo tem que mostrar vitórias, né, gente? O que vai manter o Zé Ricardo no comando do Flamengo são as vitórias. E ele precisa de jogador que vai garantir isso aí, né? Eu tenho visto muita gente falar e concordo que o Cueja, ele faz a mesma função do Márcio Araújo, só que 100 vezes melhor. Ele dá a saída de bola melhor, ele não se esconde atrás dos jogadores adversários, ele procura sair pro jogo. Então, eu não vejo justificativa pro Cueja ser hoje reserva do Márcio Araújo. Até espero que no próximo jogo, diante do Atlético Mineiro, até porque o Márcio Araújo falhou feio pelo menos nos 2 últimos gols. Já tinha falhado contra o Cagliari lá no jogo contra o São Paulo, onde ele tentou disputar uma bola. Se ele desse um passo para trás, o Cagliari estava em impedimento. Então acho que o Zé Ricardo tem que botar um pouco a mão na consciência e rever isso daí. E já virou uma tônica do confronto o Corinthians golear o Flamengo, né? É verdade. Muitos jogos com placares dilatados a favor da equipe paulista. Não só em São Paulo. Não no só em Rio São também. Paulo, no Rio de Janeiro, ano passado o Corinthians fez 3, né? 3-0. Anderson, Corinthians com Cristóvão. Já dá pra enxergar no time, no timão, o DNA do Cristóvão ou ainda é muito cedo? Não. Algo que eu vi, algo bem interessante, não lembro quem foi o comentarista que falou, mas que o Corinthians continuaria com qualquer treinador mantendo a mesma filosofia do Tite. É natural dos jogadores manter o que vinha dando certo. Mas o Cristóvão Então, acho tem que... características diferentes do Tite, né? O Cristóvão sempre foi um treinador que joga mais pra frente do que o Tite. E a vitória ontem teve muito dedo do Cristóvão, porque ele mexeu bem no time. O Guilherme e o Hildon, tanto que entraram e fizeram os gols. E ele se aproveitou desse baque, desse apagão do Flamengo.
mexeu bem no time e o Corinthians se aproveitou disso. E a questão do Cristóvão, acho que vejo muito mais com confiança, da oportunidade para jogadores que não vinham tendo chance no Corinthians. Verdade. Ele conseguiu apagar esse incêndio com o Guilherme, que foi um jogador que reclamou assim que ele chegou. O próprio Romero ontem saiu reclamando muito que ele não vinha bem porque ele não dava Ele confiança pra alfinetou o ele. Tite. Não reclamando do Cristóvão, reclamando do Isso que eu Tite. falei, do Tite. A questão da confiança que o Cristóvão vem dando pros jogadores. Mas é prudente a torcida do Corinthians ter um pouquinho de pés no chão, que esse time Sim, não vai sim. brigar pelo título, né? Esse time vai oscilar bastante durante A o Não vai, brigar será? pelo título, Eu não acredito enxergo que nesse vá. time, Eu acho que inclusive, vai. a briga Oscilar, pelo título. todos os times vão oscilar. Eu enxergo em quem é briga pelo título. Eu não consigo ver Eu nenhum enxergo o time. Grêmio. Eu Eu enxergo o consigo Grêmio ver. brigando pelo título. Mas Palmeiras. o mesmo Grêmio teve 3 jogos 2 anos atrás sem vencer. Mas o campeonato o muito Grêmio equilibrado. tem um trabalho já extenso. Sim, mas eu não Querendo ou consigo não, ver ninguém. Essa ruptura de trabalho, e o Corinthians tá tendo uma tabela bem favorável. Pegou o Botafogo em casa, que é um time que briga lá embaixo. Pegou o América fora, que é um time que briga lá embaixo. Mas e jogou pegou mal o contra o Flamengo. América. Jogou, mas venceu, né? É. É um time que... O Mas isso ocasionalmente vai acontecer com todo Há muito mundo. tempo, O é. Atlético tá numa sequência Sim. de 5 jogos sem perder e jogou desses 4 foi em Minas. Então, O Atlético, assim... vai acontecer a O tabela. Atlético é incrível, até quando vence joga mal. Mas assim, o Corinthians, eu acho que é um time ainda muito imaturo. Esse time atual do Eu Corinthians. acho que sempre vai restar um pouco de característica do sistema defensivo do Tite, do próprio jogador. Os jogadores não vão abandonar isso. Mas Eu eu acho que acho nem que o o trabalho do também Cristóvão. que o Pedro Henrique, a gente já falou aqui, jogadores jovens oscilam demais, cara. É, mas Fez uma boa partida mas ontem. vocês fez uma boa falaram partida. que Roubou o, bastante o bolas. placar foi até mentiroso. Assim, um placar justo não seria 4-0. Mas Placar também... Justo foi. Ou porque- seja, assim, Justo pra mim não é, como o Felipe falou agora, não existe justiça no futebol. Não existe o cara que ganha, que faz os gols e o cara que não faz. mas o Corinthians ontem não jogou bem. Isso é fato, né? Não, o segundo tempo jogou bem. Não, depois que fez o gol, depois dos 14 minutos, né? O segundo tempo eu A acho que ele maioria jogou bem. do tempo de jogo, o Flamengo foi superior ao Corinthians. O Só Corinthians pra- vem vencendo jogos onde ele Vou- oscila demais. O Militão Vou- falou que não jogou bem contra o Vol- América. Voltando... Por isso que eu não enxergo no Corinthians um protagonismo pra brigar pelo título. Mas muitos times estão fazendo isso, é a maioria. A maioria tá oscilando eu não demais. enxergo isso no Palmeiras. O Palmeiras oscilou muito contra o Palmeiras Cruzeiro. tá oscilando muito Jogou muito fora mal de contra o casa. Cruzeiro. Fora de casa, dentro de casa, o Mas o- Palmeiras Tem 100% de aproveitamento. 100%. Mas o Corinthians também é muito forte em Itaquera. O Grêmio, tu vê o Grêmio jogar? O Corinthians só não ganhou um jogo em Itaquera, se eu não me empatou. engano. O Corinthians é muito forte em Isso. Itaquera. Eu vejo que vai ser muito... A briga, tanto lá em cima quanto lá embaixo, vai ser constante. Eu acredito que o único time que pode deslanchar aí na tabela é o Palmeiras. Até pela campanha que faz. É o time dentro mais de uniforme casa. do campeonato. E porque tem jogadores de muita velocidade no ataque, e jogando fora de casa, como vai jogar hoje contra o Sport, por exemplo, pode surpreender lá e vencer. A Vera tá. A janela, né? É, a janela é, promete. Mas o demonstrar Paulo Nobre alguns prometeu clubes, pro Cuca, e nós sabemos que o Palmeiras tem essa condição de não vender ninguém. Hoje teve uma proposta pelo né? Nenhum clube Dudu. brasileiro tem condição de Dudu, barrar uma proposta pelo Dudu da China. Olha, eu vou te falar, o proposta Palmeiras tem. O Palmeiras contratou o zagueiro, vocês vão me lembrar o nome agora. O Mina. O Mina, o Paulo Nobre pagou do bolso dele 18 E o milhões. Leandro Pereira voltou. Mas o Palmeiras tem condições de. Então, eu só quero te dar esse um exemplo. Dudu ou um Gabriel Jesus? Que Eu são te dou- jogadores não, com mas vários aí, mas aí o Jesus é inevitável, ninguém teria. Jesus é a Mas o o Dudu Dudu- eu acho que sim. O Dudu sim, é igual Se a o Dudu expectativa que ele não sai encaixa, agora. de Mas o querer Dudu sair. é muito mais pro lado da cabeça dele do que ou de qualquer outro lado. Eu acredito que vai ser uma proposta também 50 milhões pelo Dudu. E a- Ninguém vai dar, vai Não, dar ali a 20, proposta que 30. falaram é de 4 milhões de Da salário China, pra da ele. China. Não, mas Essa é a questão. Quanto transferência, ganharia quanto o isso? Palmeiras ganharia? Né? Então, o valor pro Palmeiras não foi informado, mas a Mas multa eu não dele não é acredito que tão seja alta mais de assim. 20 milhões. E se Seria o, talvez a multa contratual, que é o que geralmente É. os chineses fazem. Pagam a multa e Aí, Isso. aí o jogador fica. e se o presidente bancou um zagueiro e não vai bancar o Dudu, eu acredito que ele... Só pra finalizar a questão do Flamengo, eu vejo que a diretoria tem que se decidir. Se é com o Zé Ricardo, vamos com o Zé Ricardo até o final do campeonato. O que não dá é pro Flamengo ficar interrompendo o trabalho toda hora Mas você já e também sempre já... manter um novo trabalho. Mas aí também a gente tá falando isso essa semana toda É, semana a gente fala a mesma isso, coisa, então verdade. a diretoria do Flamengo já deixou claro que não vai fazer isso, que vai continuar essa gangorra. Então, acho nem relevante a gente continuar nessa. É, A verdade. gente fica falando aqui a mesma coisa e eles estão achando que estão dando certo. É, Então, tudo Porque bem. senão daqui vai acabar o campeonato e vai começar um novo trabalho. E não dá certo isso. Mudando de jogo, pra falar um pouquinho da vitória do Botafogo. O Botafogo que venceu o Santa Cruz como mandante. O jogo foi em Juiz de Fora, pra um pouco menos de 6 mil pessoas. Então, Um gramado horroroso, terrível. muito ruim. E o Botafogo que decidiu a partida em 17 minutos. Felipe. Sassá, Sassá Lotelli. Sassá que se machucou, né?
teve um choque de cabeça ainda no primeiro tempo e foi assim, substituído no intervalo. Como o Camilo agregou ao time do Botafogo, né, cara? Com essa chegada dele. Entrou bem. Ele deu equilíbrio ao time, passe né? que ele deu ao Neilton no segundo gol também foi bem bonito. Mas equilíbrio, ele deu qualidade. Que era o que, claramente o que faltava no elenco. No principal deficiência do Botafogo, que era a gente o vai armador, qualidade, né? aqui, Mas é curioso, né? Como um jogador só melhorou a equipe do Botafogo. Mas aí a tendência, quando foi entrando, o esquema do Botafogo já estava bem definido. Os jogadores sabiam o que fazer. Faltava a qualidade. Foi entrando, a tendência é só ir subindo, aumentando só uma o nível. pergunta pra vocês. O Ricardo Gomes é o melhor treinador do Brasileirão ou o Roger do Grêmio fica com Então, a gente pode esse numerar título? aqui pelo Eu menos fico com o 5. Ricardo. Eu colocaria aqui, nessa Jovem Safra, o Ricardo do Gomes. Brasileirão, Não, por atualmente. enquanto. Por enquanto, o Brasileirão. Pelo trabalho que vem fazendo, pela mão de obra, eu acho que sim. Acho que foi até uma pauta que nós colocamos no programa. Assim, porque o Ricardo Gomes, a gente vê que o time... A gente ele percebe arma. a evolução do Botafogo desde que os jogadores machucados. O que faltava era a voltaram qualidade. e a entrada do Camilo O que e faltava agora do era a Pimpão, né? O Botafogo parou de Ele tem uma ideia de perder. jogo, ele não quer dar bicão, ele tem uma ideia de jogo. Desde o Campeonato Carioca ele vem E a apresentando segurança isso. que o Sidão continua passando no gol do Botafogo. Ontem não. Ontem não, Ontem ele foi saiu bastante muito mal. afobado. Inclusive estava no meu cartão, eu tô bastante triste com ele. Eu cheguei a comentar com alguns amigos que a minha confiança no Sidão acabou ontem. Que a partida dele foi pavorosa. Foi bem ruim mesmo. Muitos torcedores O do Jefferson Botafogo- dá um mês de voltar, né? É um mês, provavelmente, Mas o que a gente vê... Eu esqueci de falar aqui, o Rodinei vai ficar um mês fora também. Flamengo, tem uma né? lesão Flamengo, ontem. ele É, teve uma luxação. outro do Flamengo que o Anderson pode até falar depois no nosso congestionamento é o Donati. Condicionamento. Chegando a Gávea, Donati né? vai acertar com Deve o assinar hoje, né? Fazer exames amanhã. Foi liberado Amanhã. hoje pelo... Ele foi liberado pelo Rosário. Aproximadamente faz 2 exames milhões amanhã. de euros, né? Isso. Dá quase 10 bilhões, o Flamengo contratando um bom zagueiro. O Flamengo que precisa de zagueiro, já que sua dupla de zaga titular se machucou, teve que ir às pressas ao mercado contratar o Rafael Vaz e o Hever. Mas voltando ao Botafogo. Anderson, a produtividade ofensiva do time melhorou. Melhorou. O esquema tático é responsável por isso? Ou é o Camilo mesmo, como disse o Militão? O Botafogo sempre teve um esquema tático definido. Mas não foi um time esse ano de fazer muitos gols. Sim, mas a questão faltava hora armador, faltava o 10. O Botafogo faltava qualidade. Isso mesmo, faltava qualidade os jogadores. Mas ainda não falta um pouco de qualidade. É, mas Os jogadores que Claro. finalizam. Mas eu Mas acho conforme vai melhorando os jogadores... entrosamento, Se a questão de se a entrosamento. bola chega em melhores condições pra você finalizar, também facilita. Sim, na sim. hora de você finalizar. Mas o torcedor do Botafogo já tem uma esperança maior agora no time do Botafogo. Já vê que o time já A joga um confiança, futebol né? mais redondo. O próprio time vai pegando confiança, volta a jogar aquele futebol do campeonato estadual. E o Botafogo, acho que pra não cair, já vai bastar esse elenco. O Pimpão jogou ontem, Pimpão que a gente também tá esperando pra ver se Não ele vai jogou os 90 minutos, mas... conseguir mostrar aquele futebol que ele jogou na Série B. E o Botafogo pode ter um aliado importante já na próxima rodada como mandante, né, do Botafogo, que é o estádio, né? Importante Arena Botafogo. ali na Luso Brasileiro, né? Ali na Ilha do Isso. Governador. O Botafogo que tá fazendo planos de sócios bem baratinho pra torcida lotar. O Botafogo tá trabalhando com um esquema de carnê, né? Isso. Você paga, eu acho que é 450. Vê o ano todo, todos os jogos. Você fica nas cadeiras, ou 225 você fica na arquibancada. E ficou bem bonito o estádio. Ficou bem ficou bacana, bastante ficou bem bom. bacana. Mais bonito que o Engenhão, né? Diga-se de Sim, passagem. Botafogo gastou uma grana boa ali, né? Mas parece que tá dando retorno. uma das E é um boas estádio atitudes que representa bastante o que é o Botafogo atualmente, né? Um estádio para 17 mil pessoas. representa o que é o acanhado. futebol carioca atualmente, o futebol brasileiro. Futebol nacional. Futebol nacional. Mas Futebol assim, nacional. é um estádio onde o Botafogo pode ganhar mais pontos do que ganharia no Engenhão, né? Assim, Concordo. Ganhar mais Sim. dinheiro, Verdade. ganhar... por exemplo, Botafogo e Figueirense em Juiz de Fora, 0x0. Se fosse num estádio acanhado, a torcida empurraria até a bola entrar. verdade. com Já no certeza. estádio muito grande. Isso aí eu já não complicado. acredito. Porque entra um lado misto, Isso aí, mas assim, isso aí eu já não acredito. O Caldeirão, William, famoso Caldeirão. essas coisas existem. Claro Por que que o existe. Corinthians virou a Ainda partida mais contra o com Curitiba? Botafogo, né? Pela torcida, a pressão da 1x0 torcida. aos 45. Por quê? Porque tava jogando pra 30 Verdade. mil pessoas ali no cangote. Verdade. Quando o Corinthians Concordo. fez 1x1, o Curitiba sentiu, meu irmão. A torcida do Corinthians veio abaixo. Sinto que o Militão quer pronunciar alguma coisa. Eu só não acredito nessas coisas. A torcida não é trick, a torcida apoia, a torcida ajuda, mas a torcida não ganha jogo. Você precisa de fé no teu coração, Militão. Não, precisa de dinheiro. Mas no coração não, no preciso. bolso, né? No bolso. No coração pra mim, eu tô amigo, se me der dinheiro, eu tô aceitando. Tem bolso aqui no. Tem não, aqui tem no não, tem não. coração, eu tô aceitando dinheiro. Uma pra qualquer linda lugar. camiseta do Militão. Teve micaretão, Militão? Não, senhor.
Faz tempo que não tem micareta aqui no Rio, né? Parou essa febre, Acho que nem existe mais, enfim. Infelizmente. Botafogo que saiu da zona de rebaixamento é o atual 15º, pode ser ultrapassado pelo Sport, que fecha a rodada contra o Palmeiras. Só comentar um pouquinho do Santa Cruz, muito preocupante a situação do Santa Cruz. Como você disse, William, os jogadores veteranos parece que estão unidos, mas os jovens parecem que estão meio rachados com 5 derrotas seguidas. A torcida do Santa Cruz não consegue mais lotar o Mundão da Ruta, que não conseguiu esse ano. A culpa é da torcida, porque tava ganhando sem a torcida também. Na próxima rodada a gente vai ter os jogos dos desesperados, né? Porque o Inter também vem de 5 jogos sem vencer. Isso. E vai... Quem perdeu esse jogo, eu acho que cai. Inter, outro time super valorizado, né? Porque o Inter não mostra Pela nada mídia, né? demais. Pela mídia. Nem o Sacha, além do Vitinho, eu não vejo nenhum jogador. E o Valdívia, não vejo nenhum jogador assim, acima de 6 ali. O Inter me parece um pouco por causa da Bélgica, tem muito talento pra um time. Não acho que tenha muito talento, não. Longe disso. Não vejo muito talento. Com as devidas proporções, longe do Inter disso. talentoso. Você Eu não Sacha vejo. é um jogador promissor. O Vitinho é um jogador muito promissor. O Vitinho, O Sacha. Valdívia é um jogador promissor. Tá. E o William, e parou aí. Quem jogou muito bem ontem foi o Rodrigo Ferrarez. Entrou muito bem no time, ele entrou ainda no primeiro Não é tempo. Gustavo? Gustavo Ferrarez. Isso. Acho que é Gustavo. Gustavo Ferrarez. Falei errado. O Inter era um time bem jovem. Sim. O Inter, se... Mas ser jovem não significa ter talento. Não, um time Tem jovem, potencial. talentoso. Potencial. Isso, pô, um time que tem potencial, isso é ruim? Eu não vejo esse Não, mas potencial todo não é no um time Inter. pra brigar nem pra Libertadores. Algo que a gente Foi o que eu falei no primeiro programa. Atualmente. 7º, 8º lugar e tal. E levanta muito Mas pro é um céus. time que já mostrou que pode brigar lá em cima, né? Mas foi a fase, ele pegou uma fase e conseguiu ganhar os jogos. A gente vive Se de encaixa- né? se encaixa Um ou muito- dois times não tem fase. O América não tem uma fase. O América vai perder até o Vai final do ser campeonato. sempre, Talvez o Palmeiras tenha uma fase que fique em primeiro lugar o tempo inteiro. O Atlético Inter Mineiro não. vive uma boa fase. A gente imagina que o Inter vai continuar perdendo. O grande problema do Atlético Mineiro é a zaga, né? A zaga vem oscilando demais. Com o jogo contra o Botafogo, teve erros Só pra visões. falar do Grenal. Sim. Não, antes de falar do Grenal, o Botafogo foi comentado. Finalmente saiu da zona de rebaixamento. Você comentou? O Botafogo saiu, tá em 15º. Pode Buscar ser ultrapassado exatamente. pelo Sport, mas vai terminar a rodada fora da zona de Vai, rebaixamento. não terminou, acho que vai ser a 3ª ou 4ª rodada do Botafogo fora, né? É, o Botafogo passou a maior parte do campeonato da zona de rebaixamento. Isso, quando o Botafogo, a última vitória do Botafogo contra o América, ele conseguiu dormir fora da zona de Não, rebaixamento. mas aí dormiu, mas voltou. Não, o jogo do Botafogo foi numa quinta-feira, o Botafogo conseguiu sair. Mas Foi já não, foi na numa rodada quarta, foi meu seguinte aniversário. entrou. Foi no teu aniversário antes? Foi. Então, Ele- o Botafogo ele- conseguiu sair, ficou uma rodada fora, mas depois entrou. Perdeu uma partida, perdeu para o Que não Corinthians. volte, né? Eu acho que não volta mais, não. Fala um Não, pouquinho do pode- Grenal, a vitória importante do Grêmio. E o Edilson que O Grêmio, foi a forra, né? o Grêmio é um time maduro, né, gente? Tem o Douglas, tem o Edilson na esquerda. É um time... O Jeromel na zaga, que não jogou ontem, nem o Wallace, né? Mas tem um time equilibrado e já tem um trabalho já de algum tempo. Isso que a gente vem falando. Manteve o trabalho e vem colhendo os frutos agora. Oscilou também no campeonato, 3 partidas sem vitórias, mas conseguiu... Três vencer. partidas sem vitória não é aquela coisa de oscilar, né? Mas no futebol brasileiro é. 38 rodadas, você ficar Três- 3 partidas só sem ganhar, não é uma Sendo que... crise. No futebol brasileiro, quarta-feira, o Zé Ricardo era o Mourinho e hoje amanheceu demitido. Todo procurando, tem que ter técnico e Mas aí, etc. os exageros a gente nem comenta. Mas o Grêmio é um time que a gente pode vislumbrar que vai brigar pelo título brasileiro e tem que brigar, né? Porque o Grêmio desde 96 que não ganhou o brasileiro. Eu vejo o Grêmio como 95. time pra G4, mas não brigando pelo Eu título. ia falar agora, se hoje no começo do primeiro campeonato eu apostava no Grêmio. Eu apostava na não vejo. Libertadores no Grêmio. Eu também. Eu aposto no Grêmio porque é um time que me mostra segurança, mostra um bom futebol. Mostro. O Grêmio pode, fora de casa, vencer qualquer time. Pode. Qualquer time. O Grêmio impõe mais perigo até fora de casa do que dentro de casa. Exatamente. Eu vejo um único defeito no Roger. Ele é um técnico que ele administra mal os resultados durante a E partida. o que eu gosto do Roger é que ele não é igual o Argel, que vê inimigos em todo mundo. Não, O isso time dele sim, perde, ele vai lá, dá a coletiva dele, fala, explica. O cara é super humilde. Uma Então, coisa- ele é bem ponderado. E uma assim. coisa legal disso daí, é que você tá falando agora, que na entrevista perguntaram pra ele sobre o áudio do Argel, né, que falou que ia passar o trator. Ele, eu não quero saber disso aí não. Isso, Isso já. no futebol. Andou, cagou e andou pro... Quem ficou essa zoando, quem ficou polêmicazinha. brincando mesmo foi os jogadores. O Douglas falou que o bebê contratou. Isso, Sair ele... pra beber de É, trator. saiu bebê de trator. Exatamente. Ele passou lá em casa e foi junto com ele. O Grêmio que tem um bom lateral que vem se destacando, o Marcelo Hermes. Tá, Isso. um ala. Tô gostando muito da participação dele no Brasileiro. Engraçado que ele é reserva, ele era reserva, né, pelo menos ele entrou Marcelo quando... Oliveira.
quando se machucou, né? Mas o e Marcelo Oliveira melhorou. agora acho que vai ali mais pro meio campo, segundo volante. Não, ele tá jogando de lateral, o Marcelo Oliveira, nas partidas. Mas Porque o Maicon é o titular, né? Isso. É Maicon e o Wallace é a dupla de É que, só uma curiosidade, que ele entrou por causa dos Macarense. Ele foi mas agora mais ou menos que o Jorge ano passado, né? O Entrou. Douglas, ele não era o titular absoluto do time do Não. Grêmio. No começo do ano tava E reserva. o Grêmio que joga assim um atacante de referência, né? Mas o O ataque se Everton... movimenta bastante, O Everton, inclusive. o Everton vem fazendo boas partidas. Jogou né? Não, só que muito o bem Grêmio, o Everton, o Grêmio faz muitos gols com jogadores infiltrando, né? Ontem Sim. foi Troca foi de um passes. exemplo, né? E o William, que foi convocado para a seleção olímpica, muito mal ontem. Fez uma partida horrorosa. Ele sofreu com o Everton ali em cima dele, no 1 contra 1, perdeu todas. Pra fechar aqui o assunto Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense que foi jogar em Volta Redonda e sentiu um pouco do que é jogar em Volta Redonda, né? 907 pessoas, testemunhas, pagaram pra ver Fluminense 0, Curitiba 0, que já tá no ranking de piores jogos do Campeonato Brasileiro por enquanto. Jogar em Volta Redonda, Felipe, não é uma boa, né? Não é uma boa. Não só pela logística não do time, da torcida. A torcida não vai comparecer em Volta Redonda, não adianta. Enquanto tiver mandando jogos lá, enquanto o Fluminense não for para Edson Passos. A gente não tá falando de uma cidade de 30 mil habitantes, né? A gente tá falando de uma cidade de mais de 150 mil habitantes. Sim, E sei lá, parece que lá os caras gostam de outro esporte. Porque pro Raulino de Oliveira não é mais novidade ter futebol. Lá eles preferem lá. futebol americano? Eu acho que eles preferem um futebol de qualidade, né? Porque se você também. olhar for pensar em quem mora Então lá, eles não vão no estádio qual- nunca, né? qual jogo eles têm ido lá? Só jogos horríveis têm tido lá. Não, então eles não vão no estádio nunca. Mas torcedor tem que apoiar o time até porque em qualquer time momento. bom, Não, Não, mas o só torcedor, apoiar na não é porque boa. você tem que ver qualquer E partida. também a fase do Fluminense, mesmo depois Bem da ruim, vitória bem ruim. contra o Flamengo no Clássico, o time continua O Fluminense muito mal. travou ofensivamente, né? O Fluminense tem uma travada bonita. O Fluminense cria pouco. Quando sim. criam são em jogadas E o forçadas. Coritiba tá fazendo aquele campeonato pra somar os pontos pra não cair. Eu vejo muito bem isso no Coritiba. Meio campo experiente, o Juan ali no meio campo vem fazer até um bom campeonato, Kleber fazendo O gol, Curitiba trouxe um turco. dos times que tem título brasileiro corre bastante risco de cair. É, O Curitiba já tá passando perto da aos 3 segunda anos. divisão, já faz desde a volta do Alex. Mas se o Coritiba conseguir continuar ganhando alguns pontos em casa e continuar pontuando fora de casa, esse risco O vai problema é ser que isso não pequeno. tá acontecendo. Se Nas isso últimas tivesse rodadas sim, acontecendo, nas últimas últimas 3 rodadas o sim. Curitiba ganha uma, perde outra. O Curitiba perdeu pra América Mineiro, gente. É porque... Mas o Curitiba consegue uns bons resultados também. Sim, No mas- Couto Pereira, o Curitiba não tem ido tão mal. Não, mas também não até tem mesmo sido fora de casa, espetacular. teve uma É. partida contra o Santos que eles jogaram bem. Mas perderam. A Eles questão... conseguiram virar um jogo importante contra o Sport. Sim, é. A questão é que, tirando o Santa Cruz e o América Mineiro, essas duas outras vagas pra cair, vai ter muita briga, porque os times estão muito equilibrados. Eu ficaria atento com a Chapecoense. A Chapecoense sem Tem viés de queda, né? sem o Gordiola, ficaria, eu acho que a Chapecoense vai entrar nessa briga. Não é verdade. Tem um time que pode se manter longe dela, é a Ponte Preta. A Ponte Preta que venceu o São Paulo. São Paulo que joga pela Libertadores nesse meio de semana. São Teremos Paulo que palpites? perdeu jogadores. O Atlético Nacional perdeu jogadores. Mas a questão... Tem algum favorito pra esse confronto? Então, No confronto do Morumbi, o São Paulo é favorito. O jogo é em casa. Mesmo com os desfalques. O Cueva não pode jogar porque ele já disputou a Libertadores pelo Felipe? Toluca. Centurião tá O suspenso. Centurião suspenso. Ganso machucado, e Kelvin Kelvin machucado. machucados. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo pode montar um bom time para jogar contra o Atlético. Tem ainda o Michel Bastos, que é um líder da equipe. Acho que a permanência do Maicon, Maicon né? foi essencial. Eu achei o preço um pouco surreal, mas Essencial, mas loucura. Sim. E é, por isso- e é de loucura em loucura que o futebol brasileiro tá assim. Eu tenho visto muito comentário, mas é um mal necessário. Por esse mal necessário, os clubes assim, têm nenhum mal é necessário. 700, 500 mil. mais Milhões. de 20 milhões de reais, 22 milhões. 50% de 50%. de duas revelações do São Paulo. Isso. Uma delas, o torcedor do São Paulo odiava, né? O Lucão. O Lucão. a torcida O do São Paulo Casemiro também, a odiava. torcida do São Eu ia Paulo falar odiava. agora. Ia falar Ah, agora. Casemiro, a torcida... Não, mas assim, odiado não. O Odiado Kaká não. também saiu do São Paulo O Lucão, criticado. ele é odiado por jogar mal. O Casemiro, ele era Não, mas vamos lá. marrento. Jogar, odiado ou não, o jogador novo tem um valor de mercado caro. É, Vou com ver esses certeza. jogadores 20, 21 anos, costuma ter um valor caro. Digamos que ele valha 10 milhões. Ali, 10 milhões de cada um, o São Paulo já perde 10, 32 milhões custou o Maicon. O Porto mostrou uma coisa com essa negociação, que é o seguinte: quanto mais você apertar, mais você pedir dos clubes, Mas você solta, tira deles. mais você vai tirar deles. Solta.
Então, outros clubes como o Benfica, que também sempre está vindo buscar jogadores aqui no Brasil, o mercado italiano, que está sempre vindo, vão começar a partir para essa prática também. E os clubes aqui vão ceder. E isso é preocupante. E com esse dinheiro que ele conseguiu do zagueiro, o do Porto vem aqui na Colômbia, aqui na Argentina, pega 3, 4 revelações que ele vai vender por muito mais caro. Eu achei que o São Paulo fez bem. Eu não acho. Eu acho que o Maicon é essencial pro São Paulo ganhar a Libertadores. É essencial, mas esse valor é surreal, gente. Mas se ganhar a Libertadores, meu irmão... O Rogério se ganhar a Libertadores vai continuar vai ficar com 20, 30 milhões. Tudo bem, mas pode ter certeza que o título não vai pagar essa conta. Não vai. Eu tenho certeza disso. Mas o título, querendo ou não, pode vender o Maicon mais tarde, é nessa daí que a torcida do Botafogo odeia o Marco Assunção. Como é que é o nome? Maurício Assunção. Mas são duas... Por quê? É bem diferente, Por quê? Né? O Maicon o São Paulo pagou... Era o quê? E o Sidorf foi o quê? Botafogo? O Botafogo não contratou o Sidorf pra jogar numa semifinal de Libertadores. O São Paulo tá na porta de ganhar uma Libertadores. O Botafogo, quanto tempo o Botafogo ganhou a Libertadores? É uma loucura válida. O São Paulo ganhar a Libertadores, gente. É um tetracampeonato. E se não ganhar? E se não ganhar? E se não ganhar? Mas se ganhar? E se não ganhar? A chance de ganhar são 4 times. Então tá. O São Paulo deu o Aslan foram quantos jogadores jovens? Lucão, William. A questão... E se o Porto não lucrar com nenhum dos dois? A questão é que o Michael não tinha proposta de nenhum outro time. Tinha proposta do São Paulo. Se o Porto não lucrar com nenhum dos dois. Mas ele já ganhou 22 milhões com um zagueiro. Bom, e se o São Paulo ganhar a Libertadores? É do jogo, o São Paulo fez uma contratação. Mas isso não paga o valor, não vale. Não, mas pode pagar. O São Paulo pode fechar um contrato de patrocínio. Então, eu tô te falando, é a mesma coisa que o São Paulo pode aumentar o seu número de sócios torcedores. O São Paulo pode botar o Morumbi até o final do ano. Pode, e pode aumentar a dívida assim como aconteceu com o Botafogo. Sim, mas tem essa possibilidade. Futebol é um risco. Tudo bem, William. Eu acho que visando o jogador, você tem que pensar na relação custo-benefício que o jogador traz pro clube. Entendeu? Hoje o Maicon, ele é essencial no time do São Paulo. Isso a gente não contesta. O Lugano chegou pra cobrir a brecha que o Rogério Ceni deixou. A liderança foi o Maicon. Sim, o Maicon é o capitão do time hoje. O que a gente contesta é primeiro, o contrato foi mal feito. O São Paulo nunca pode fazer um contrato com o jogador. Mas aí qualquer time brasileiro é assim. Qualquer time brasileiro é assim. Segundo, poderia ter baixado. Esse valor de 22 milhões é muito alto, muito alto. Por mais que baixar, eu tenho certeza que não poderia, que o Porto fez. Eu não vou abaixar. Se você quiser, você vem aqui e paga. O São Paulo tá bom, então eu vou contratar. Só pedir o palpite de vocês para a semifinal. Quem vence esse primeiro jogo, quanto será o placar? Anderson. Primeiro jogo o São Paulo ganha. E pro confronto, aposto no Atlético Nacional. Não, eu perguntei quanto vai ser esse primeiro jogo. 2-1 São Paulo. Felipe. 2-0 São Paulo. Militão. Mas não tenho a mínima ideia. 1-0. 1-0. Acho que vai ser 1-0 São Paulo. Eu vou 1-0 pro outro, porque eu sou hater. Os desfalques do Atlético Nacional também, né? Mas o Atlético Nacional só perdeu 2 jogadores, é o Copete e mais um. O resto vai ficar até o final da Libertadores. Eles foram vendidos, mas vão jogar. Eu tava vendo isso ontem. Desse lado da chave, sai o favorito pra ganhar a Libertadores? Ou do outro lado, Boca? Tem um Boca tradicionalíssimo. O Boca sempre vai ser perigoso, né, gente? Então, eu vejo qualquer um dos 4, não. Esses 3 como favoritos. Também são... Del Valle, não vejo muitas chances, não. Enfim. Anderson, comenta um pouquinho da derrota do Vasco aí na Série B. Mais uma vez, o Vasco jogou mal, né, cara? O Vasco vem criando até algumas oportunidades no jogo de terça-feira. O Vasco criou muitas chances, o Leandrão perdeu muitos gols. A torcida extremamente paciente, bola na trave. E o Paraná foi lá e naquele jogo de arrastar, conseguiu ganhar o jogo no final do jogo. E contra o Avaí, um primeiro tempo muito, muito ruim. O Avaí fez um gol no começo do segundo tempo. Fez mais uma na falha do Martins Silva. Até defendeu um pênalti, o Vasco fez um gol no final do jogo. Mas o mais importante falar é que a torcida vem criticando o Jorginho por não utilizar os atletas mais jovens. O Éder Luiz vem fazendo partidas muito ruins. E o Caio Monteiro vem entrando bem. O Caio Monteiro, que nos últimos 4 anos é o artilheiro da base do Vasco. Por que a torcida tem razão, Militão? O Jorginho é paneleiro. Porque o Jorginho é puramente paneleiro. Toda a substituição dele sai alguém, Pikachu. Sai alguém, entra Éder Luiz, sai Leandrão, entra Thales, ou então quando ele quer mudar, quando ele quer ser diferentão, aí ele bota o Júlio dos Santos quando tá no banco, ou o William quando tá no banco. E a substituição só essa. E além disso, ali no meio campo de volante, os torcedores pedem muito a entrada dos jovens jogadores do Vasco, que tem qualidade. E seria isso, entrar a garotada da base, porque
o Vasco não pode manter... O Vasco vai subir, mas não pode manter aquele time da reta no final do ano passado para ano que vem. É o que vai acontecer Não pode. no ano anterior. Vai subir e cair de novo. Vai cair de novo. O Vasco tem que utilizar essa Série B para reciclar o elenco, colocar os jogadores experientes que vale a pena junto com a garotada. Porque Carioca tudo bem, tinha medo de levar uma pancada, da garotada errar, ganhou o Carioca com os experientes. Mas agora não, a Série B é muito longa. Então bota a garotada, o Caio Monteiro tá entrando muito bem. Mas é por isso que eu sei que ele não vai colocar a garotada, porque ele não colocou no Carioca quando era mais fácil, agora que ele vai colocar. Não, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro da Série B é mais fácil dele testar. É muito mais longo, o Vasco vai subir. Eu acho que ele não tem perigo nenhum Carioca de perder. Não tem risco, agora a Série B tem risco. Mas o Vasco teve 8 jogos da primeira fase que não valiam nada. Vamos lá. Pra poder quem quisesse. Vamos lá. Se o Vasco perde pro Flamengo, por exemplo, ele botando a garotada, tem um peso. Ele perdendo um outro jogo com a garotada no Campeonato Brasileiro. Mas aí ele teve. Tiramos o clássico contra o Flamengo, tiramos o outro foi contra quem? Que ele tem Botafogo na primeira fase? Foi. Ele teve 6 jogos que não valeu nada pra usar quem quisesse e ele não fez. Só pra falar sobre o Vasco, o Luan se machucou e o Vasco trouxe o Rafael Marcos, zagueiro do Coritiba. Porque o Aslan falhou mais uma vez. Falhou mais uma vez, o torcedor tá criticando muito o Aslan. Fala depois do intervalo, fala das transferências. Mas aí... depois a gente engloba todas as transferências, vamos fazer primeira vez. Uma outra coisa que me deixou muito revoltado foi o Jorginho, pela segunda derrota, pelo segundo jogo seguinte, ele acabou o jogo, foi pra entrevista e disse que o Aslan é um grande zagueiro que fez uma boa partida. Mas a questão é então, que ele não vai criticar o intervalo dele, né? Vamos pro intervalo que ele deve achar que somos otários. Desse jeito, Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. É nóis, e ó como que eu vou, hein? Por onde a gente passa, fechou, e onde a gente chegou. País do futebol, até que inclusão, jogou Neymar, Rádio Ativo tem aplicativo? Invadimos o Android! Sim! Agora nós temos aplicativo! Entra lá na Play Store e dá um baixão! Baixa aí! Baixe agora! Rádio Ativo no Android! Aplicativo Rádio Ativo na Play Store! Rádio Ativo. Voltando com o Tabela Carioca para falar um pouquinho dos outros esportes que estão rolando aí pelo mundo das competições. Fórmula 1 teve corrida ontem. Militão, Hamilton venceu a disputa, o braço de ferro com o Rosberg, né? Mais uma vez, eu falei que eu assisti com você, que eu assisti o começo, só que depois eu tive o meu bom futebol lá, eu tive que parar de ver. Dessa vez não, só assistências dessa vez. Pontou bem. Olha, a assistência rolou vários. Inclusive, eu vou até vou pular o cantinho da abraço, mandar um abraço pro Lucas, seu desgraçado. Botei o cara na cara do gol 5 vezes, pelo menos ele perdeu o gol. Mas falando da F1, tivemos a vitória do Hamilton que na última volta tocou com o Rosberg, né? Na verdade foi o Rosberg que tocou com o Hamilton, né? Foi um miguezinho que o freio tinha falhado, mas... E deu mal. Foi punido. Foi punido, quebrou a asa lá, se deu mal. Bem feito, alemão otário. Que isso, rapaz! Olha o Gerd Wenzel aí. Com a vitória, o Hamilton voltou a encostar no Rosberg, ficando 11 pontos atrás no campeonato. O Verstappen fez mais uma boa corrida e foi, acho que pela 4ª vez eleito o melhor corredor da final de semana. E o Kimi ficou em terceiro, né, fechando o pódio. Exatamente. Pô, acompanhou bem a corrida, hein, Militão? O editor do programa vai muito bem. É o radar aqui do Tabela, né, o Militão? Quase falou árabe, é o radar. Pra fechar um pouquinho... Inclusive, mandar um abraço pros amigos do Al-Shabaab, porque estão dando moral e estão ouvindo o programa. Entendem o que a gente fala? É brasileiro. É brasileiro. É o Shabab? Al-Shabaab. Eu sei o Fifão joga no Al-Shabaab?
Não, Fifão não. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Fifão também. Pô, agora já é o momento do não, mas o Fifão tem um abraço cativo. Aproveita aí pra economizar tempo no final do programa. Tá bom. Pra fechar o assunto automobilismo, tivemos corrida também na NASCAR com vitória do Brad Keselowski, que venceu a prova em Daytona. O Super Oval, segunda principal corrida da NASCAR. A segunda etapa em Daytona nesse ano. A terceira vitória do piloto da Penske no ano, que igualou o Kyle Busch, que também tem 3 vitórias. E a primeira vitória dele no circuito de Daytona. Ele já havia vencido outros 4 Super Ovais, venceu todas em Talladega, e esse ano conseguiu sua primeira vitória em Daytona. Essa foi a 100ª vitória de Roger Penske na NASCAR, no ano em que a equipe do bom velhinho americano faz 50 anos. Tivemos notícias também, e uma bem preocupante, ligada às Olimpíadas. Usain Bolt lesionado, Felipe. Verdade, e... Lesão de grau 1 na coxa esquerda. Ele já começou o tratamento para tentar participar da próxima classificação. Ele perdeu as seletivas, né? Perdeu a seletiva, E aí, cara, vai ser uma baixa enorme pros jogos. É a principal baixa, né? Quando você pensa em Jogos Olímpicos, o Está número 1 aí. é o Bolt. Mas não é garantido ainda que ele perca Não. a vaga. Porque Não, até a porque federação tem ainda convite, a federação pode convidar ele. Mas Exatamente. de qualquer jeito há o risco, né? Só pra esclarecer uma notícia que rolou no sábado, o Novak Djokovic não falou em nenhum momento que ele não vai vir para as Olimpíadas. Ele nem chegou a tocar nesse assunto. Eu não sei de onde o Globoesporte.com e o UOL tiraram essa notícia. Que em nenhum momento da coletiva de imprensa ele fala que não vai vir disputar os Jogos Olímpicos. Ele falou que está muito cansado e que talvez não dispute as competições anteriores aos Jogos Olímpicos. Que a principal é o Master 1000 de Montreal. Mas em nenhum momento ele toca no assunto Olimpíada. Então, o pessoal viajou legal. Pra continuar falando... Errou! Pra continuar falando em tênis, está rolando o Wimbledon. Começou hoje a segunda semana com vitória. A grande notícia é que a segunda semana sem o Novak Djokovic, mas com o Federer. Federer venceu, o Murray também venceu. Favorito agora é o Murray, né? O Murray é o atual número 2 do mundo, mas o maestro tá aí, hein? Mas eu não acredito mais no Federer. Acho que problema tá é muito seu. cansadinho, tá cansadinho O problema demais. é seu, quando o maestro chega, meu irmão, sai da frente. É? Tô sentindo o cheiro do oitavo. Será? Tô sentindo o cheiro do coração, ó. Tô vendo, achando que é o coração falando. Já botei até a fotinho de capa lá com ele beijando aquela coisa linda. Federer. Sobrou, a chave abriu, né? Tá entre ele e o Murray. Parece que os dois vão decidir. O Federer provavelmente, eu não sei qual foi o resultado do jogo, mas pode ter um adversário super complicado, que é o Cilic. Você falou em taça, eu lembrei, passou batido aqui na semana passada, a taça da Copa América é uma das coisas mais bonitas que já fizeram, cara. Eu não vi. Muito linda a taça da Copa América. Você tem uma Eu tava em luto. Você tem uma lista, né, das taças mais bonitas. Eu tenho meu top 3, até esqueci qual é a primeira. É aquela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Não, a Não, primeira... do Carioca? A primeiro lugar, eu acho que é da Champions League, a segunda é da NBA e a terceira é da Taça Guanabara. Top 3 troféus mais Taça Guanabara, tipo... Menção honrosa para o troféu do Campeonato Paulista. UEFA Carioca League. UEFA Carioca League. É que o nosso querido Carleto... Onde está o Carleto? Eu não faço ideia. Vou Espero que ele pesquisar pro continue bem próximo longe do programa. Botafogo. Isso eu espero. Pra fechar, falar um pouco de NBA e falar do traidor do momento, Militão. Traidor? É um traidor, mas é um lixo de pessoa. Kevin Durant. Um lixo de pessoa. Como ele pode trair San Antonio assim, Militão? Como ele pode trair San Antonio Ué, assim? mas como assim, ó? Você não disse que ele é covarde por escolher... Ele foi covarde, Warriors? foi uma escolha muito covarde. Escolher Spurs não seria covarde, é isso que você tá me dizendo? Você tá me dizendo, tá querendo comparar o atual Golden State Warriors com o atual San Antonio Spurs. Eu fico até lisonjeado com essa comparação. Não. Eu acredito que as duas equipes ficariam super poderosas, assim dizer. O Golden State continuaria sendo favorito se o Durant fosse pra San Antonio. Não, aí não. É o time Aí a ser discorda. batido. Mas eu... É o time a ser batido, né? Será que o Golden State bate o recorde? Consegue 100 vitórias com esse time? Rapaz, 100 vitórias é muito difícil, mas... Até porque é impossível, né? 100 vitórias. Não, São é... 82 jogos, não tem Mas como ele ser poderia vitória. ganhar com Esse é o playoff. nosso comentarista Não, saindo da você- tabela, hein? Pode ser sim. Mas eu quero te corrigir então. 100 vitórias na temporada regular, você não citou isso. Não, 100 vitórias na temporada regular. Não, porém, você não citou isso, né? Então Não, ele pode você- chegar a 100 vitórias. Não tem que Não. me corrigir com o seu erro. Ó, quartas de final de 4 jogos.
8, 12 e 16, 96. Não, ele pode jogar 6. 6 cada jogo. 6. 6 não, 7, pô. As séries são de 7, pode chegar a 7 Pode jogos. vencer 7 jogos, ele só pode vencer 4. Ih, é nosso verdade, comentarista é faltou verdade. aula de matemática. É verdade. Estamos procurando é um verdade. comentarista esportivo. Matemática aqui. Se É você quiser verdade. mandar o currículo, Eu vou já ver o você telefone. manda para Já tá Você quer que o microfone esteja fechado? Já tá vendo tradição, né? achei. Fala as suas experiências aí, Anderson, por favor. Então, eu vou começar pelo mercado brasileiro. O Pato acabou de ser regularizado e volta pelo Corinthians. Pode jogar pelo Corinthians. Já tá pode liberado já. O Donati tá pra acertar com o Flamengo. Tá tudo certo, só falta o exame. Alguns torcedores tricolores estão contestando muito essa contratação, porque o Henrique Dourado foi contratado pelo Fluminense. Mas por quê? Porque o Fluminense que dá algo entre torno de 3 milhões de reais para um clube português para ele vir pro Fluminense. Só que o salário do Henrique é mais ou menos 350 mil. Na conta, ele é mais caro que o Fred. Então perguntaram pra diretora do Fluminense, ué, não era pra fazer alívio financeiro? Mais caro que o Fred? Ele é mais caro que o Fred. Como O assim? salário do Fred era maior. Mas o Fluminense ele dá 3 milhões de reais. Tem mais de 3 milhões de reais entre Você de diz luvas. até o final do ano. Isso, até o final do ano. O Grêmio tá atrás do zagueiro do Atlas, Kahneman. Não era E- só transferências já confirmadas? Algumas especulações também. E o do zagueiro do São Lourenço, Emanuel Mais. Como Lateral o esquerdo. Valdeir Lateral quer, esquerdo. como o bem Valdeir quer, eu vou falar agora que o Rafael Sobis já tá confirmado no Cruzeiro. Bela contratação do Cruzeiro. O Ábila E também. o Internacional já confirmou também o Ariel, aquele atacante famoso, Sim, jogou no do Curitiba. Coxa, grandão. E Famoso. o Coritiba também, que parece que quer cair, né, contratando esse jogador, trouxe o Bernardo, que estava na Coreia do Sul. O Bernardo aquele? Exatamente. Aquele Ele Bernardo. mesmo. E do Coxa, hein? um bom jogador que alguns clubes cariocas podem ir atrás Outra contratação do Curitiba também é o menor P, pra incentivar o Bernardo a jogar. é o Leandro Pereira, que tá voltando de empréstimo do Bruges. É o Leandro Baiano, Parece né? que talvez não seja utilizado pelo Cuca e pode ser um bom atacante para alguns clubes, né? Eu acho brasileiros. que foi mais um quesito de segurança do Cuca, sabendo que pode perder o Gabriel Jesus, ter mais um atacante no elenco. Até porque o Alexandre deve ficar fora há bastante tempo. Também. Senhores, agora vamos das Ele marcou. internacionais? Internacional tá Vamos- as internacionais estão mais ponto interessantes. especial ao nosso eloquente Anderson, né? Que consegue Olha, combinar vários... Estão me patrocinando aí. Tem Tão um jogador que chama além- Arsenal, que eu não vou falar o nome, mas eu tô curioso pra ouvir como ele vai Anderson falar. vai falar. Eu só estou falando dos principais, dos grandes clubes. Eu não quero saber quem o Watford contratou, eu quero saber quem Então, o Arsenal contratou. O destaque é o Ibrahimovic, que confirmou sua chegada para o Manchester United. O Ben Arfa, que foi para o Paris Saint-Germain, vindo do Nice. Ele chega de graça e assinou por 3 temporadas. O Manchester City anunciou a contratação do Nolito, atacante do Celta de Vigo, por 18 milhões de euros. É o Manchester City que apresentou o Guardiola, né? O Guardiola E foi já tinha apresentado ontem com apresentado festa. O Gundogan também. E com a apresentação Isso. do Guardiola no Manchester City, o Manchester City já passa a ser candidato forte ao título da Champions League, né, Anderson? Vamos acompanhar o trabalho, a sequência do treinador. Eu sei que tudo na Inglaterra ele vai papar, que é assim que ele trabalha. Papa tudo a nível nacional. O Barcelona. Só pra desculpa, o próprio Guardiola falou que não vai ser igual na Espanha e na Alemanha. Ele falou que vai ser mais fácil. Certamente vai ser mais fácil. Com extremamente certeza. fácil pra Com você. certeza. Ele esqueceu do Mourinho só, mas tudo bem. Três. Deixa o Anderson falar, deixa o Do Bruno 5 a 0? falar. Deixa O o Bruno Barcelona falar. Fechou meu microfone? Vou fechar também O o microfone. Barcelona, buscando resolver um problema crônico na zaga, contratou o zagueiro do Lyon, o Samuel Umtiti. E Quanto é o Tite? O Tite é o zagueiro. 25 milhões de Qual o euros. nome do zagueiro? Samuel Umtiti. Só um time. e confirmou a chegada também do Denis Soares, o atacante. Isso. Dani Soares que veio do Vila Real, né? Isso. Agora uma transferência Recomprado, né? alternativa, o Hulk saiu do Zenit por 50... Não era só as principais contratações? Essa daqui foi valor recorde, então a gente não pode deixar de Quanto? passar. 55,800 mil Milhões. milhões para tirar o brasileiro Hulk do Zenit. O valor é a Zenit. transferência mais cara do futebol chinês, superando os 50 milhões de euros pagos pelo... Agora eu vou falar meu chinês. hein? Hyunsugi Stining por Alex Teixeira do Shakhtar Donetsk. Meu Deus. Rapaz. Não peço pra Outro repetir. anúncio bem surpreendente foi o anúncio do Vicenço Montella, aquele atacante que jogou na Roma por bastante tempo. Vai ser treinador do- Ex-Sampdoria, agora é novo treinador do Milan, 2 temporadas. E o Milan vai continuar ali no meio de tabela. O Porto anunciou que o Elton não faz mais parte do clube.
Bem O feito. Manchester City também, com a limpa do Guardiola, anunciou que o Demichelis está fora. A Juventus anunciou a chegada Nunca entendi, uma pausa, nunca entendi o Demichelis no City. Não entendi não, mas pelas últimas 2 temporadas não E justifica. jogando muitos jogos. Sim, não Pra justifica. quem E que eles têm joga. altos zagueiros, muitos bons zagueiros lá. O PSG apresentou o seu novo treinador, Unai Emery. O Unai Emery. E o Liverpool desembolsou incríveis 41 milhões de euros. Agora, Enquanto- Militão vai me explicar qual é esse fetiche do Liverpool com o Southampton. Foi o Rapaz, mas eu vou te Klein ano falar, passado. mas eu acho o Mané um bom atacante. Klein, Eu acho que Lambert, vai, Mané. Lovren, 41 Haaland, milhões de concordo. euros agora é o muita Mané. coisa, né? Mas aí é aquela coisa mesma do Porto. O clube não quer vender, se você quer comprar, então você paga o máximo. E o Liverpool tá aquela transição entre quedas e quedas, né? Cada vez mais. E mais uma vez o Southampton vai ter que se remontar agora com um novo treinador também. O Ronald Que também não é Koeman do novidade, Everton, que né? também não é novidade, que já é a segunda temporada seguida que eles Eu perdem o não treinador. vi quem confirmou que vai chegar lá no Southampton. Já tem nome? Já tem, eu vou te falar aqui que eu É, só quero então pra saber. falar que o Ronald Koeman fechou com o Everton que Isso, fechou e com tá- o Witzel e tá pra fechar com o Mata que deve deixar o Manchester United que contratou o Mkhitaryan, né? Sim, sim. Não furem, por favor, as transferências do Anderson. E Ele não uma- terminou, parece que ele não eu não ouvi terminou. ele falando que tem E o o Mkhitaryan. Tem o Matuidi Mkhitaryan e o Matuidi, no Então, caso. o- Bom meio, vai formar um belo meio eu campo. pego todos os times na Inglaterra até hoje, até agora, até esse momento, o Manchester United tem o time mais forte, com Eu o concordo. Matuidi, Mkhitaryan, que foi o líder de assistências na última Bundesliga, e o Ibrahimovic, que é talvez o segundo ou terceiro melhor atacante do mundo, se não for o melhor. Fala Pra mim é o jogadores segundo super melhor. bons. Só Então, perde assim, pro Cristiano Ronaldo. É. Se o Schweinsteiger pensar em tiver uma características, o Cristiano regularidade... Ronaldo é um jogador mais versátil. Hoje em dia o Cristiano Ronaldo pra mim é 9. Totalmente 9. O CR7 não existe mais. Mas quando o CR9. Benzema joga. Ainda assim, Benzema. Eu fiz uma mistura de Benzema. Ainda com assim o Benzema tem que o Benzema tem que carregar bastante pelo lado também. É. O Cristiano é um Só pra móvel, falar gente. que o Real Madrid contratou a promessa paraguaia Sérgio Dias por 18 milhões de reais do Cerro Porteño. Entre aspas, o novo Agüero. bem Esse falado jogador nisso. vem pra jogar no Real Madrid B, fazer alguns testes, verificar, tipo o Casemiro, né? E pra Mais ver se rápido, vai dar assim. E Mais certo. rápido. o sonho de consumo do Mourinho é o Pogba. É. Esse é o jogador É, que o ele Pogba quer. é o sonho de consumo de todos. Mas o Agora, valor bem alto. Não. Agora vamos falar dos times médios ingleses. O Chelsea desembolsou 39 milhões pelo atacante belga Mitch Batshuayi. O quê? O quê? Pelo amor de Deus. Mitch Batshuayi, do Olympique de Marseille. Ele assinou um Meu contrato Deus. válido Batshuayi, gente. até Batshuayi, o junho belga. de 2011. Grande contratação do Chelsea. Excelente. Deu uma furada no Crystal Palace. Eu achei lindo. Olha aí, brigando com os times do nível dele, né? Crystal Palace. Até porque o Arsenal não contrata ninguém pra gente brincar, né? Chaka aí, ó. Nossa. Chaka. E o Arteta que É vai ser pro- auxiliar do Pep Pra Guardiola. quem... É, notícia. Isso Arteta. aí foi Agora, importante. e pra mim, a notícia do final de semana, que é uma notícia que é séria. Ryan Giggs deixa o Manchester United. Deixa. O Uma Ryan- vida Mas inteira mas isso já era deixa esperado jogar, quando o mas Parece Mourinho que ele foi ficou contratado. muito chateado, que ele Depois de ficou 29 anos. Ele ficou 2 anos como assistente técnico do Van Gaal e Não aprendeu nada. ele esperava ser o treinador. E Mas, o direção do mas Manchester parece não- que ele já tem propostas aí pra treinar alguns Ah, mas clubes. para o bem de todos, o Manchester United foi prudente e contratou um treinador, né? Agora eu vou falar daquele time que sempre promete, mas os torcedores sempre choram. É o Arsenal. Anunciou a contratação do atacante japonês de 21 anos. Esse daí vai vir pra ganhar a Premier League. Qual o nome É do o jogador? Takuma Asano, do Sanfrecce Hiroshima. Fresh Hiroshima. Ele é destaque da seleção olímpica japonesa. Então, prosseguindo, Sabe quem é? esses foram os destaques da janela do futebol europeu nessa semana, William. Já acabou? Já acabou. Tá faltando então, hein? Então foi de última hora. semana que a gente precisa falar de Eurocopa, que tá aí com jogos super chatos, mas a gente tem que falar sobre isso. Viu? Eu vi o novo treinador do Southampton, o Claude Puel, e eu não sei de onde ele é. Botei por só isso os que principais eu fiz aqui. com sotaque francês, Sim. porque eu presumo que ele seja... Até pelo tempo que você Francês, morou é. em Paris. Eu não cheguei a morar em Paris, morei em Marseille. Marcelo, né? Marseille. É bem provável. No tempo do Bielsa? Hã? No tempo do Bielsa? Não, no tempo que fomos campeões em 2010 lá com... Não lembro quem foi o treinador. Por favor, Anderson, melhore suas transferências e... A Traga mais pergunta, completo. principalmente. Vamos, Não, a pergunta até vai, eu quero de forma completa da próxima Eu não vez. consegui Eu só falar trouxe as principais, só trouxe as principais. Então, tu trouxe as principais. Diz aí quem tá faltando, então, por favor. Tá faltando um monte. Inclusive, eu vou puxar o tapete do Anderson, vou me candidatar pra semana que vem. Fica à vontade. Ih. Fica à vontade. Eu acho que... Acho que a disputa é sadia. Né? Claro, Legal, claro. legal. A gente traz aí. Sadio também foi o bom jogo entre Alemanha e Itália, né, Anderson?
E Sadia também é uma marca de frios que pode é bem patrocinar gostoso. aqui. Que pode patrocinar. Estão puxando a cadeira A por 3 Sadia, minutos. se a Perdigão quiser vir também, tá tudo liberado. Oi? A Perdigão também tá liberado se quiser vir. Mas e o jogo, eu vi um primeiro tempo bem equilibrado. A Itália jogando sob suas limitações, mas fazendo um bom primeiro tempo contra a Alemanha. No segundo tempo a Alemanha fez o gol e parecia com a partida controlada. E o Boateng resolveu jogar vôlei e cortou aquela bola, né? Exatamente. Eu achei que foi um jogo bem abaixo do esperado. Achou um jogo fraco? Achei, tecnicamente eu esperava mais das duas equipes. Eu esperava uma Itália mais fechada, jogando no contra-ataque. Achei que deu muito espaço para a seleção alemã. Tudo bem que a seleção alemã troca muito bem os passes, consegue abrir a marcação adversária, mas eu esperava um pouco mais. E, cara, a cobrança de pênalti foi inexplicável a quantidade de erros nas cobranças de grandes jogadores. O Schweinsteiger errou, Ozil errou, o Graziano Pelé errou. Então, o Graziano Pelé, que eu achei que ele fosse dar uma cavadinha, que ele tem tradição de bater com cavadinha. No Southampton ele... Isso, não só no Southampton, até antes dele, quando ele jogava no Feyenoord, ele batia com cavadinha, eu achei que ele fosse meter uma cavadinha. Fez pior do que isso, né? Bateu um pênalti muito mal. E os destaques acabaram sendo os goleiros, né? O Neuer e o Buffon. Foi um duelo bem legal, né? Foi. O Buffon, ele pulou em todas as bolas certas, mas ele não conseguia alcançar, ou então, e como na última cobrança a bola passou por debaixo dele. E quem conseguia bater no meio no Neuer tava conseguindo, porque o Neuer tava sempre saindo antes, né? Isso. Alemanha chegando a uma semifinal e pode ser tetracampeã da Eurocopa. A Alemanha é impressionante, tá sempre chegando, tá sempre vencendo. Já a França fez o esperado por mim, não por vocês, meteu um 5-2 e agora tem que mostrar futebol, né? Porque vem ganhando com os talentos individuais contra a Alemanha, isso daí não vai ser bastante. E hoje fazem 2 anos que a França foi eliminada pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014. O engraçado é que na Copa do Mundo de 2014 todo mundo esperava que a Alemanha ganharia com facilidade da França, e a França fez uma partida muito equilibrada. Foi uma das partidas que a Alemanha passou mais sufoco. Porque é até um jogo confortável pra França, né? A França fica esperando enquanto a Alemanha foi aqui no Maracanã. fica com a bola, né? Tanto que o gol da Alemanha saiu numa bola parada de cabeça do Hummels. Nesse confronto, vocês veem favorito? Não. Apesar de que eu vejo a Alemanha um pouquinho melhor. Apesar de ver um pouquinho melhor na Alemanha, acho que a França vai passar. Você acha que a França passa, Felipe? Tem totais condições de passar. Você acha que passa? Não. Eu acho que passa a Alemanha. Então, a França consegue superar? Também acho que a Alemanha vai à final. Uma partida contra a Itália mostrou muita força da seleção. A Alemanha é franca favorita agora. Comandada pelo Joachim Löw. E Joachim Löw, que é uma pessoa que eu não apertaria a mão. Eu também, eu não conheço, mas não faço a mínima questão de conhecer em pessoa. Poderia conversar, discutir alguma coisa de futebol, mas não, nem tomar cerveja, que eu imagino. Ele é muito nojento. Tem menor questão de conhecer ele. Pra fechar a Euro, vamos falar um pouquinho de Portugal, depois a gente fala de uma seleção aí que decepcionou alguns colegas aqui de bancada. Portugal que... O mundo. Portugal, decepcionou o mundo. Grande seleção belga, né? Campeão de tudo. Portugal grande geração. Sem jogar nada, está na semifinal, sem ganhar. Portugal ganhou, na verdade ganhou. A prorrogação conta como vitória. Não, mas nem na prorrogação ela ganha. Ele ganhou na prorrogação. Não, prorrogação conta como... Vitória. Não senhor. Prorrogação conta como vitória. Nada disso, que conta seus 90 minutos. Oficialmente pro jogo. Oficialmente pro jogo, contra a prorrogação. Eu corto meu braço. Tá devendo uma pizza, agora vai cortar o braço? Tá devendo uma pizza, agora vai cortar o braço? Que eu saiba. São contra os pênaltis. Prorrogação conta como vitória. Alguém dá um por favor, continue então. Mas nos 90 minutos Portugal... Mas valeu o que? Ele vai pagar a pizza hoje? Não. Então. Eu acredito que Portugal é favorito agora contra o País de Gales. Você acredita que Portugal... Mas você acha que Portugal vai jogar como contra Gales? Muito mal, como vem jogando sempre. Mas você acha que vai ficar com a bola, vai tentar explorar a velocidade? O que eu vi de País de Gales foi que toda vez que ela enfrentou uma seleção um pouco maior, ela veio muito fechada, explorando contra-ataque com o Bale e o Hansen. E eu acho que essa vai ser a proposta de jogo deles contra Portugal também. Eu tava vendo hoje no Seleção uma coisa que me espantou, estavam falando que Portugal é a seleção que mais cria oportunidades de gol. É Portugal. Não sei se eles se equivocaram, mas Portugal é a seleção que mais cria oportunidade de gol. Cristiano Ronaldo é o jogador que mais finaliza pro gol certo.
e não ganha. Vindo de onde vem, eu acho que eles se equivocaram sim. Pra Olha. falar cornetada bonita do Marcelo Barreto, hein? Olha. Rapaz, Marcelo Barreto, se quiser Um ter o grande direito de Marcelo resposta. Fica ligado É. na caixa de e-mail aí que Isso. vai chegar pra alguma terminar, falar um pouquinho da derrota da Bélgica, eu só quero que o Militão fale o que aconteceu com a E o Bélgica. favoritaço? Continua sendo uma boa seleção, continua sendo Tá, uma mas o que grandes aconteceu? coisa. Foi uma Perdeu, boa seleção. aconteceu que não ganhou. Explica a partida. É isso? Eu não vi o jogo, não tenho visto a Eu Copa. vi o jogo, eu acho que foi culpa do Vilmot, ele mexeu muito mal no time. Ele tirou o Carrasco de maneira inexplicável. Parece que ele só tem uma alteração que é botar o Fellaini, né? É, e meu Deus do céu, cara. Tirar o Carrasco pra colocar o Fellaini naquela altura do jogo não dava. Primeiro que foi no intervalo. E o Carrasco não vinha fazendo uma má partida, pelo contrário. Ele tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro. E agora, teria feito sentido se ele colocasse o Mertens pra colocar na ponta direita, que é um jogador de velocidade, jogar em cima do lateral. Não fez. Ele colocou o Mertens depois no final do jogo já, quando o País de Gales abriu 3-1. Então, muito mal, Vilmot. Acho que essa derrota pode pôr na conta dele aí. E teve confusão, né, Anderson? Mas além do treinador. Falam que o Courtois brigou com o treinador, né? Exatamente. O Valdeir trouxe essa informação. O Mas só Courtois pra concorda valorizar comigo. um pouco a vitória de País de Gales, que vem fazer uma boa Eurocopa. Na minha opinião, o Bale é o melhor jogador dessa Eurocopa. Vem jogando muita eu bola. acho, Vem não. jogando muita bola. Eu concordo. Segundo eu não vi o jogo, mas segundo que eu vi, não foi nem o melhor da partida contra a Bélgica. Eu tô gostando Mas muito tô do falando em Payet. geral. Eu também acho Paedo, pelo que eu tenho visto, o Paedo tem sido Tem melhor. espaço no meu coração. Ele tem feito melhor, mas sobre a Bélgica, que pra mim foi praticamente culpa do técnico, pelo que eu vi poucos jogos, eu vi um jogo que foi de 4-0. A Bélgica teve alguns momentos, pra mim acho que a melhor partida da Eurocopa foi o 4-0 da Bélgica. E se eu não estiver enganado, a Alemanha agora é a defesa menos vazada da Eurocopa, né? Isso, a Alemanha só levou acho que um gol. O Neuer tá fazendo a Eurocopa Gol contra a Itália sensacional. foi a Gol primeira contra a partida. Itália. E aí, pra fechar aqui o nosso Tabela Carioca, só pra falar que a Copa América Centenária foi bem mais legal que a Eurocopa. Muito mais. Foi bem legal. Vamos combinar. Os que os nossos amigos sul-americanos fazem é bem mais legal que os europeus. E quem vocês acham que vai pra final contra a Alemanha? Aqui na mesa, a maioria achou que a Alemanha vai passar. Quem vocês acham que vai jogar essa final? Portugal. Também vou de Portugal. Eu vou de País de Gales. Acho que o Bale vai arrebentar. Vai ganhar a Euro e vai ser eleito o melhor jogador do mundo no final do ano. Anotem. Essa é engraçado porque na última temporada teve dois jogadores do Barcelona, segundo e terceiro, aliás, o primeiro e o terceiro do Isso. Barcelona, melhor do mundo, Messi, e dessa vez há Neymar, boas chances chance, de né? ser dois do Real Madrid, né? Isso. Cristiano Ronaldo e Bale devem estar na lista dos três. Mas eu vejo o Soares aí também como um forte candidato. Mas eu Mas acho aí eu acho que vai pesar muito. a Eurocopa E e a a Champions Champions League pra mim vai fazer a Vai pesar, diferença. Por isso que eu acredito o Cristiano Ronaldo sendo o melhor do mundo e o Bale em terceiro. Então é isso, Militão. Muito obrigado, hein? Cantinho do Obrigado. coração, já falamos. Não, o Militão já falou o nome de Não, não todo falei mundo não, mas aqui. eu tenho muitos ainda pra dar. Tem? Tenho. E o Cartola? Nada, né? Cartão ainda tem rodada. É verdade. Já tem Mas eu rodada. acho que por enquanto eu acho que eu sou o líder daqui, né? Não, e a partir Ali dessa não rodada é. vai Nessa ficar um rodada. pouco Tá fazendo mais quantos pontos difícil. você? 50 e pouco. Então, O que eu deve ser. vi, ele fez 52,25, eu fiz 51,25. Então, Eu estou Bom fazendo na vírgula. parcial 44, Eu não quero declarar minha pontuação parcial. 22. Militão, 22. solta a música aí. Também Solta a música aí, vamos eu embora. quero mandar um abraço antes pro time do Missionários FC que ganhou Aleluia. Isso não é brincadeira, cara. Missionários. Não é brincadeira. Que ganhou De Belfor Roxo, não é? É isso. Conhece? Eu vi lá a postagem. Que ganhou o campeonato carioca da Igreja Evangélica de Futsal. Campeonato que eu faço reportagem lá no campo do Alto da Boa Vista. Foram campeões e jogaram bem. Então, quero meus parabéns pra eles. Falei com a galera, eles falaram que ia ficar na audiência hoje. Um abraço pra eles e pro Anderson, que foi eleito. Engraçado, é o mesmo nome. Mas a técnica do futebol é totalmente diferente. Obrigado pelo Que carinho, foi Milton. o melhor jogador lá da partida. E o Juninho, que foi o melhor do campeonato. Que é de Bangu, inclusive, numa igreja. E eu vou esquecer. Não vou falar porque eu vou falar errado. O time é a ARC, que foi eleito o melhor do campeonato. Só isso, Militão. E um abraço pro Fifão de Prast. Um abraço pro Fifão. Ó, mais alguém? E um abraço para o Marcelo do Futuro, que me cobrou abraço. Marcelo do Futuro aí, um abraço também. Hoje não tem abração, só semana que vem que vai ter um abraço especial aí. É isso aí. Felipe, Agora eu então eu gostaria lembrei de mais de- um. Não pode falar. Eu gostaria de mandar um abraço pra Kathleen Rodrigues, ela que sempre dá uma moral lá, ela me deu uma moral esse período no trabalho aí que eu fiz. E agora mais uma moral que ela tá me dando lá
produtora do Esporte Espetacular. Um abraço. Se quiser botar o nosso programa aí no Esporte Espetacular, né? Militão. Não, tem mais um, Mais pra um? Kimberly, uma amiga que tá fazendo aniversário hoje, lá do Espírito Santo, então um beijo pra ela. Isso. Então aí, um beijo pra todo mundo e vamos encerrar o Tabela Carioca. Até semana que vem, hein? Curta e compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca. Rádio Ativo.